Então, bom dia novamente para todo mundo, né? Hoje nós estamos com a penúltima palestra e hoje é sobre o ensino de instrumento. E hoje a gente está bem feliz porque nós temos a participação do Bob, que foi aluno aqui do curso, né? E que hoje já se desbravou aí os seus caminhos pedagógicos musicais. Para quem não conhece o Bob, ele é doutorando em etnomusicologia pela Universidade Federal da UFBA, é mestre também em etnomusicologia, também pela UFBA, especialista em educação musical pela Universidade Cândido Mendes, é licenciado em música aqui pela UFES e tem experiência na área de educação musical e etnomusicologia. Suas pesquisas têm abordado os seguintes temas: educação musical em contextos de tradição oral, etnomusicologia, processos de transmissão musical, samba de roda, capoeira e candomblé. Atualmente é professor de percussão do programa Música na Escola da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, além também de atuar como músico percussionista. Então, assim, Bob, seja muito bem-vindo, né? A gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Socializando um pouco da sua trajetória no ensino de percussão. Então, fica à vontade, e também agradecendo o Leno, né, que deu aqui um suporte, Leno, como sempre, nos auxiliando. E no decorrer da palestra, gente, como de costume, eu vou colocar no chat o link da frequência, tá bom? Os alunos da disciplina Práticas Pedagógicas Musicais 3, aí lembrando que não precisa acessar o link, tá? Então, bom dia e bom trabalho para todos nós. Bom dia a todas e todes e todos. Obrigado, Simone, né, pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação, né, estar participando dos eventos, né? Fico feliz quando me chamam, porque a UFES, né, o curso de licenciatura foi a minha casa, né, que eu participei do DA, né, sempre fui muito ativo no curso, na militância, por lutar pela melhoria do curso, então eu tenho uma relação muito afetiva, né, com os professores e professoras que até hoje, né, continuam meus companheiros e amigos e colegas. E obrigado a Leno também pela força. E para mim é maravilhoso, né, estar aqui vendo vocês, né, que agora estão dando continuidade, né, a esse projeto maravilhoso que é o curso de licenciatura em música, né, da UFES, que descentralizou também, né, um pouco do curso de arte, que era tudo voltado para a UFBA, né, e aí pessoas do interior como eu, né, do Recôncavo Baiano, sou de Santo Antônio de Jesus, a gente pôde ter uma oportunidade de adentrar na universidade pública, né, que antes era muito difícil na capital. Então, é isso. Simone já me conhece um pouco. Eu não gosto muito de ficar só falando, né, dessa ideia de palestra. Não me considero, assim, carregar uma bandeira, assim, né, mas, né, trago muito nas minhas práticas, né, centrado muito em Paulo Freire também, né, e dentro das tradições orais, né, que eu faço parte, do samba, do capoeira, da candomblé, que foram lugares também, né, minhas escolas. Então, eu estou aqui para poder compartilhar um pouco, e o conhecimento ele só existe quando ele é horizontal, né, quando é das duas partes, porque o que eu já sei, então o que vai construir aqui é conosco, né? Então, fique à vontade, né, para durante a apresentação, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, interajam, fique à vontade, viu? Vou solicitar que vocês, em algum momento, participem. Então, espero que vocês possam estar contribuindo nesse processo, né, para a gente fazer uma aula bem interativa, que é a proposta.
passei em Barreiros. Fui de viagem, passei em Barreiros. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje eu corria. Fui de viagem, passei em Barreiros. Fui de viagem, passei em Barreiros. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Passei pela Quixabeira, Mané me deu uma carreira que até hoje eu corria. Bom dia. Agora sim. A gente que é músico e musicista, a gente tem que começar as coisas da gente com música. Antes de a gente ser pesquisador, a gente é músico e musicista. Então, vou abrir aqui o slide para a gente dar início. E peço, por favor, quem puder ligar a câmera, tem alguns rostos aqui que eu não conheço, fique à vontade para poder se aparecer. E é isso. Vocês estão vendo? Pronto. Sim. Então, meu nome é Jean Anderson Santos, sou conhecido artisticamente como Bob Bulhões, também Ninho Caju, esse processo de transição. Venho aqui falar um pouco, né, dessa minha experiência enquanto docente, né, da área de música, especificamente enquanto professor, né, de percussão. Como eu falei, eu sou de Santo Antônio de Jesus, Recôncavo da Bahia, e vou trazer um pouquinho da minha trajetória, né, acadêmica, não para falar dos títulos em si, mas para poder falar um pouco das pesquisas, né, que eu fiz para vocês entenderem, né, porque a nossa trajetória é o que nos forma, né, são os lugares que a gente passa. Então, é importante vocês entenderem, antes de eu começar a falar sobre o que eu vou falar, do lugar de onde eu venho, né, e do lugar que eu me encontro. Então, quando eu enquanto aluno, né, discente do curso de licenciatura em música, na minha pesquisa, eu busquei analisar processos de transmissão do conhecimento musical no Ilhéxé e Jifarumim. O Ilhéxé e Jifarumim, ele é um terreiro de nação Queto, localizado aqui no bairro mesmo do Feira 6, próximo da UFES. E nessa pesquisa foi quando eu iniciei, né, o meu processo de diálogo, né, e de interesse da etnomusicologia, né, fazendo esse diálogo entre a educação musical, já que o curso é de licenciatura, então eu não pude fazer um trabalho de conclusão de curso voltado para a etnomusicologia, que eu me interessei e foi logo, né, que eu me encontrei. E aí, como eu não quis abandonar a etnomusicologia, também eu percebi que, pelo contexto, né, que eu estava querendo trabalhar, a etnomusicologia, né, a partir das suas teorias, metodologias e epistemologias, né, me ajudou a pensar, né, os processos de transmissão, né, as relações de ensino e aprendizagem que tem num terreiro. E foi a partir desse contexto que eu comecei a estabelecer, né, esse diálogo entre as áreas. E depois eu compartilho um pouco mais dessa experiência. Na especialização em educação musical, eu fiz uma pesquisa, né, bibliográfica, e aí eu trago também um pouco da discussão, né, continuo nessa relação, né, dos possíveis diálogos entre educação musical e etnomusicologia, né, trazendo um pouco da minha experiência, de minhas pesquisas. No mestrado em etnomusicologia, eu busquei analisar processos de visibilidade e ressignificação de práticas de samba de roda na comunidade rural do Benfica, na minha própria cidade, né? E no doutorado eu dou continuação, né, a essa pesquisa e ampliei
né, porque eu sou integrante hoje do grupo de pesquisa chamado Feminária Musical, que é coordenada pela professora doutora Laila Rosa. Então, é um grupo de pesquisa, né, que faz os estudos sonoros, né, a partir das interseccionalidades, né, de raça, de gênero, de classe. Então, eu dei uma ampliada na minha pesquisa. Ou seja, né, e também durante a graduação, eu escrevi também artigos, né, sobre a minha experiência também enquanto capoeiristas, né, capoeirista e também uma experiência de estágio que eu fiz num grupo de capoeira na qual eu fazia parte, né, o Semente do Sertão. Então, para vocês entenderem, justamente como Simone trouxe, né, no início, as minhas pesquisas na graduação e no mestrado, né, perpassando entre samba de roda, candomblé e capoeira, ou seja, sempre voltada às práticas musicais, né, de matrizes africanas e estabelecendo sempre esse diálogo, né, entre educação musical e etnomusicologia. Então, como foi, então, que eu pensei, né? Esse diálogo entre as áreas do conhecimento, que é importante eu falar até onde eu quero chegar, na parte do ensino de instrumento de percussão. Porque a educação musical, né, como vocês sabem, até o início do século XX, estava muito voltada às questões, né, da música de conservatorial, né, muito voltada a o estudo voltado às instituições escolares, né, de ensino institucional. Então, para poder eu conseguir dar conta desse universo da minha pesquisa, eu dialoguei, né, com Margarete Arroio, né, Magali Kleber, Flávia Canduço e Luiz Ricardo Queiroz, ou seja, são autores e autoras que dentro da educação musical, naquela época, tinham feito pesquisas de caráter, né, etnográfico e fora, né, dos espaços institucionais escolares, né? Então foi a interseção que eu achei. Então foram essas autoras e autores que eu utilizei da educação musical para fazer esse intermeio, né, de diálogo entre etnomusicologia. E aí a etnomusicologia contribuiu, né, justamente pela sua relação da música na cultura, né? Que a partir de 1950, fruto da escola americana, né, a etnomusicologia ela começa a ter a beber muito, né, da antropologia e dos estudos sobre cultura, né? Então, esses estudos, inclusive de desenvolvimento de cultura, influenciou completamente as ciências sociais, por causa da antropologia também, e óbvio que chega também na educação musical e chega na etnomusicologia, sendo que na etnomusicologia a relação da música e cultura já estava muito forte desde a partir dessa década de 1950, que ficou muito forte, né? Então, foram com esses autores e com essa abordagem da educação musical e esse diálogo com a etnomusicologia que eu fiz essa relação. Aí no curso, né, hoje, enquanto doutorando em etnomusicologia, eu já busco utilizar outras referências, né, mais locais, né, para poder pensar raça, classe, gênero e tudo mais. Então, agora eu quero falar um pouco sobre epistemologia, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente vai falar, né, de ensino de percussão, a gente tem que pensar que historicamente a percussão e até hoje continua sendo periferia, né? Quem é artista sabe que um percussionista não ganha o mesmo valor que ganha os outros artistas no palco. E eu falo isso por experiência própria, porque eu sou percussionista, né? Então, assim como a gente está falando de práticas, né, de ensino, de percussão, e geralmente a percussão, que não é a percussão, né, que está dentro do processo das orquestras, né, os tímpanos e outros instrumentos, vem das culturas ditas populares, né, chamadas ditas populares, né, no samba, no candomblé, no samba de roda, né, no maracatu, em várias outras, nessas outras tradições. Então, esse ensino, geralmente, de percussão, ela é voltada para
processos de processo de ensino e aprendizagem que envolve a oralidade. Então, isso restringe, né, faz com que percussionistas, diante da prova, que inclusive existia no curso de licenciatura em música e que eu lutei muito, né, enquanto graduando do curso, para retirar, justamente porque dá um caráter elitista, né? A gente não tem ensino de percussão nas escolas, né, nas escolas públicas. Então, se a gente não aprende partitura, se a gente não tem esse conhecimento musical na escola, isso é exigido, isso é um critério para a entrada de pessoas, é óbvio que essas pessoas que são percussionistas e percussionistas que não aprenderam em conservatório, né, não vai conseguir adentrar, né? E aí a gente vai ter os cursos de licenciatura em música, né, das que ainda tem a prova, você vai ver que percussionistas são periferias, né? E então é nesse sentido. Então, quando a gente também vai falar de epistemologia, é importante para poder a gente entender como a produção, né, as produções em música, né, elas têm essa lacuna, né, de métodos, né? Por quê? Porque não, a partir do momento em que você barra a entrada dessas pessoas, você não tem pessoas que se preocupam, né, com componentes, que vai falar de percussão, né, que vai fazer todo esse processo de pesquisa. Então, quando a gente está falando disso, a gente não tem como não falar de epistemologia, que é a base do conhecimento, porque isso está entranhado, né, nas pesquisas e na forma de hierarquização do conhecimento. Então, quando a gente tem uma música de descendência, que a gente chama de descendência europeia, e músicas, né, de descendência africana, de matrizes africanas, a gente tem um choque de epistemologia. Por que a gente tem um choque de epistemologia? Porque aí entra a questão de colonialidade, né? Entra a questão de classe, entra a questão de gênero, entra a questão de raça, né? Então, não se pode pensar um ensino de instrumento sem de eu falar aqui sobre ensino de instrumento musical, de percussão, sem tocar nessas questões, porque historicamente as mulheres foram excluídas, né, também desses processos, né, elas não são reconhecidas, né? Quando a gente fala de referências de percussão, a gente tem Leite Ares Leite, a gente tem Nana Vasconcelos, a gente tem uma série de homens, né, e quando a gente tenta achar essas referências femininas, a gente já não tem, né, esse mesmo lugar. Então, quando a gente envolve questões de raça, por quê? Porque geralmente os instrumentos de percussão, que vêm das tradições orais, né, o atabaque, que é tido como uma coisa de preto, o batuque, então não tem como a gente pensar um ensino, a gente, né, eu estou fazendo esse momento, que está aberto também, né, para qualquer pessoa que queira participar, mas também dá influência sobre esse componente, né, e vocês estão sendo formados e formadas para serem educadores e educadoras, e a gente não tem como, enquanto educador e educadora está na sala de aula ou em qualquer lugar, né, de ensino, sem a gente perceber, né, que geralmente eu sou professor, eu já vi nas minhas experiências, quando é nas minhas aulas de percussão, as mulheres querem participar, mas fica assim, né, sempre os meninos já vão na fome, logo para pegar os instrumentos na frente, as meninas sempre ficam assim, vem tocar, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa perceber isso, né, enquanto educador e educadora, justamente para poder fazer isso. Então, nas minhas aulas, eu deixava os meninos tudo quieto, fique lá, calma, venha menina, escolha aqui os instrumentos que vocês querem tocar. Depois que as meninas escolhiam, se sentiam à vontade, as que queriam tocar, as que queriam participar, escolhiam depois e os meninos. Então, assim, isso tudo é importante, né, a gente pensar, porque quando a gente fala de epistemologia, a gente está falando de construção, né, de base de conhecimento. E um conhecimento em que pessoas negras foram negadas esse espaço, né, historicamente, mulheres foram negadas, né, então a gente precisa ter essa noção, porque são conhecimentos completamente diferentes. Você tem uma tradição em que, historicamente, o ensino estava voltado para as escolas, né, para os conservatórios, e uma música que está do lado de lá, que está envolvido no seio da cultura, né, que é gerada e que gere, né, uma sociedade, uma comunidade. Então, são construções do saber de lugares diferentes e de formas completamente diferentes, né? Então, o que a gente chama, né, a música de descendência europeia, no sentido que a gente fala, né, que tem caráter cartesiano, né, que tem uma base cartesiana, ou seja, em que uma produção de música foi toda pensada
historicamente, né, a partir da filosofia grega, né, a partir da matemática, a partir dessas relações muito voltada à escrita, né, e aquele aprendizado, aquele dado conhecimento específico naquela instituição. E quando a gente vai para as músicas de tradição oral e de matrizes africanas, a gente vai perceber uma coisa que eu vou falar mais à frente, que é o princípio da circularidade. Então, ou seja, por isso que eu falo, por isso que eu coloco o X, né, cartesiano versus circularidade, porque a gente tem um choque de epistemologias, né, de como essas pessoas vivem, de como essas pessoas se comportam, de como essas pessoas pensam o mundo, têm a sua visão de mundo, e elas estão em contraponto, né? Então, eu vou falar um pouco desse princípio mais à frente, sobre esse princípio da circularidade, para poder a gente pensar, para a gente perceber outras formas de pensar e de existir e de produção de música, né? E aí, ou seja, essa questão, esse lado cartesiano vem com a escrita e a circularidade voltado mais à oralidade, né? Então, esse choque de epistemologias, né? De construção de conhecimento que eu vou tratar um pouco mais à frente. Na classificação dos instrumentos de percussão, né? Agora já entrando, agora que eu já falei, né, um pouco sobre questões teóricas, epistemológicas e metodológicas, né, eu vou começar a adentrar um pouco mais nas questões mais específicas do ensino de instrumento, né, de percussão. Então, a gente tem essas classificações, né, das famílias, e dentro da percussão, a gente tem os idiofones, né, os idiofones entram, né, cachixi, chequerê, agogô, né, gan, o gongue, né? A gente tem também os membranofones, que são instrumentos, né, de pele, que existe uma membrana, que essa produção do som é executada na membrana, como atabaques, né, congas, o próprio pandeiro, né, que a gente vai ter pele de couro e pele sintética, né, que envolve questões de timbre. Esse aqui mesmo é um de couro. Meus instrumentos de percussão são todos de couro. Eu não costumo usar sintético, né, então não tenho nenhum aqui para apresentar para vocês, mas... E o cordofone. Os cordofones, que a gente tem também, né, o piano, né, que em si não é considerado, né, um instrumento em si de percussão, mas que a sua produção do som é feita a partir do som que é percutido, né? Do cordofone, dos mais conhecidos, né, dentro da cultura de tradição oral, a gente tem o birimbau, né, que a gente tem uma biriba, a gente tem um arame que é preso nessa biriba, e a gente tem a cabaça, que a gente pode pensar analogamente, né, a um violão, por exemplo, né? É um corpo, né, onde esse som ele é ampliado, né, amplificado. Dentro do que eu falei, tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Participa, viu, gente? Por favor. Vai chegar a hora de vocês participarem legal agora. Então, agora está na hora de vocês interagirem. Não sei, né? Eu sei que Vitória toca instrumentos de percussão. Não sei mais aqui as pessoas que tocam. E aí eu trago esse questionamento, né? Se existe pessoas aqui, né, percussionistas ou não, quais são os métodos de ensino de percussão que vocês conhecem? Vocês conhecem algum método? Já ouviu falar em algum método? Eu não. Pois. Tem o passo, né? O passo. De Letieres também, o PB. O PB, do Universo Percussivo Baiano. Pronto, tem esses dois, né? Então, vamos lá. Mas a gente pensando, né, a percussão, porque percussão é um universo, né? Percussão é um universo sem fim, né? Então,
eu vou apresentar mais à frente alguns métodos, né? E você, Vitória, que falou, né, sobre esses, que tem muito interesse pela percussão e que falou desses métodos, né? Você já teve acesso a esses métodos, já deu uma olhada? Você considera acessível, né? Qual é a linguagem, qual é a metodologia utilizada? Você pode... Sim, inclusive a gente apresentou nessa disciplina sobre esses dois métodos. Coincidentemente, eu e Vanessa. Eu acho que o passo é um pouco mais acessível pela quantidade de materiais e de vídeos. Já o PB é uma parada que parece que está se construindo ainda, mas você encontra, tipo, eu achei muito interessante os videocasts que eles fazem explicando e tal. Mas eu acho que o passo é um pouco mais acessível do que o PB. Roberto, valeu. Vou comentar depois. Roberto levantou a mão. Roberto, quer falar? Opa, tudo jóia, Bob? Tudo bom. Eu tô escondidinho aqui, cara, que eu tô na casa dos meus pais aqui, tá uma bagunça danada aqui, então eu não posso abrir muito o vídeo, não. Quando você fala em método, você fala um livro específico ou numa metodologia, assim? Quando ela falou do passo, eu já tive acesso ao passo, eu sei que é a metodologia deles. Tem aquele Cronacou, né, que é um indiano. É nesse tipo ou livros em específico, assim? Não, eu não restringi. Pode ser qualquer método. Ah, Qualquer tá. método. É porque eu vou apresentar agora aqui mais à frente e vou comentar um pouco do que Vanessa analisou, né? Vamos lá. Eu trouxe Vitória, aqui. Oi? Vitória. Ô, Vitória. Desculpa. Muito desculpa. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esses métodos, né? Que é Escola de Música Brasileira, e Ritmos Brasileiros e seus instrumentos de percussão. Esse método, ele traz vários instrumentos, né? E aí, qual é a questão? Eu trouxe para apresentar e logo depois eu vou só apresentar e depois eu comento sobre eles. E no final eu vou deixar meu e-mail para as pessoas que têm interesse eu poder compartilhar. Trago esse também, é um método de djembe, de Serge Blanc. O Batuque Carioca, as baterias das escolas de samba do Rio de Janeiro, de Guilherme Gonçalves e Mestre Odilon Costa. Esse de Vitor, que é para técnicas de timbal. Então, assim, eu trouxe esse primeiro que fala de instrumentos em geral, um método específico para djembe. Aqui a gente tem vários instrumentos, né, que são utilizados no samba carioca. Trouxe também um método, né, de timbales. Trouxe não, estou apresentando. Aí aqui eu tenho dois métodos também de Giovanni Dalgo, que é conhecido como um dos maiores, né, congueiros. Esse muito conhecido, né, muito antigo, que é o de Bob Evans, também que é de conga. Esse ao lado, Afro-Cuban, que é um material que traz de muitos ritmos, né, afro-cubanos, né, e afro-latinos, né, o guaguancó, o guarancho, o guarrira, a salsa, entre outros. Esse de Miguel Angar Dias, também, que é um método de conga. E trouxe também esse Percussão Baiana 1, que é o de Letieres Leite. Né? Então, eu estou apresentando a vocês, assim, né, um pouco de métodos, né, alguns mais tradicionais, alguns mais contemporâneos, e o que é que eu trago para poder a gente analisar. Quando eu falei de epistemologia, de construção de conhecimento, né, da questão da música ocidental, de escrita, de partitura, é uma coisa que aí, enquanto educador musical,
eu fazendo análise, eu teço crítica no sentido de que esses métodos, todos eles, sem exceção de nenhum desses, todos eles são escritos em figuras de valores, né? Ou seja, de partitura convencional. Então, se a gente for pensar uma pessoa que tem acesso a um método desse e que não for acadêmico, né, ou que por algum momento não passou por uma filarmônica, um conservatório, ou que teve acesso, né, à leitura de figuras de valores, realmente são métodos que têm essa limitação, no sentido de metodologia e didática, porque eles se preocupam um pouco também, né, com as questões de história da música, para falar do gênero, para poder falar dos instrumentos musicais utilizados, né? Então, assim, eles são, vamos dizer assim, muito técnicos, né? O processo metodológico, didático, eu considero, aí uma análise minha, né? Eu considero bem limitado, porque, sei lá, salsa. Aí, salsa não sei o quê, é um ritmo afro-cubano, não sei o quê. Aí coloca lá, linha, aí coloca a linha dos instrumentos, né? Linha do gongue, linha do timbales, linha da conga 1, da conga 2, da conga 3, e tudo em partitura, né? E aí, nesse sentido de método, a gente tem, né, enquanto percussionistas e tal, né, além de ter pouco, né, eu considero pouco os métodos que tem, na maioria são métodos antigos, né, que os processos didáticos e metodológicos são muito restritos, né, a pessoas que possam querer ter acesso a esses métodos. Eu trouxe aqui um exemplo de um método, né, de mestre Caboquinho, ritmos afro-brasileiros, toque dos candomblés. Aí aqui na esquerda, vocês estão vendo os símbolos, né? Tem agudo, é escrito mais na linha de cima, o som grave, ele é escrito cá embaixo, um pouco mais abaixo, e as notas fantasias. Ou seja, a partitura, né, para a gente nós que somos percussionistas e vamos ter acesso a esses métodos, a partitura ela fica muito confusa, porque nas congas, por exemplo, nas congas, são muitos tipos de toques, né? A gente tem o aberto, que a gente chama de open, a gente tem o fechado, que chama de slapping, aí tem as notas fantasmas, tem um som que é tirado no meio do tambor, abafado. Então, a partitura fica toda com muita informação dentro da mesma figura. A mesma figura você tem que analisar se está em cima, se está embaixo, para saber se é grave, para saber se é nota fantasma, para saber se tem acento, se não tem acento. Então, essas questões desses métodos eu considero muito limitado, né? Por questões didáticas. E aí é quando eu, enquanto educador que atuo na escola básica, qual é a alternativa? Utilizar o que eu chamo de partitura alternativa, né? Ou seja, não utilizar, não ficar nessa ideia de ensinar os instrumentos utilizando como ferramenta apenas a partitura convencional. Alguém, por favor, se sentir à vontade, pode fazer a leitura desse primeiro. Eu posso, se quiser. Arrisca. Bora, vai lá. Pronto. Fazer o quê? Com palma? Pode ser com palma. Tá bom. 1, 2, 3, 4. Exatamente. Alguém conhece essa linha rítmica? Eu já ouvi, mas não sei de onde é. Nunca ouviu, não. Nunca, não sabe, né? Isso, eu já ouvi, não sei de onde é. Pronto. Essa clave, ela tem uma descendência, né, do povo banto, né? E aí, por que essa clave eu trago ela como importante? Porque muitos ritmos, aí você vai ver afro-cubano, afro-latino, e muitos ritmos brasileiros utilizam essa clave, né? A gente tem essa clave, né? Ela geralmente nos candomblés ou nos ritmos afro de escolas de samba e de tal, usa fazendo a linha rítmica num gongue, né? Ou que a gente chama de gan também. Então, essa clave, essa linha rítmica, ela é muito importante,
Por quê? Porque ela também está no Congo, ó. Tá, 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 né? Ela está nos ritmos afro-cubanos, né? Por exemplo, no guaguancó, pá, 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 né? A gente tem no ritmo também, deixa eu abaixar um pouquinho, porque tá o slide aqui, eu não estou vendo se vocês estão dando para ver. A gente tem também o ritmo, né? Característico do axé music, também, ó. Tá, 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 né? Muito utilizado no carnaval. Então, assim, essa clave, né, se a gente for pensar essa descendência, né, de matrizes africanas na música brasileira, essa clave ela é completamente usada, né, nos ritmos afro-latinos também, como eu mostrei. Então, eu trago nesse slide aí o 2, o 3 e o 4 são só formas diferentes, né, de escrever, porque você pode usar o recurso, né, por exemplo, esse 3 a gente tem uma semínima e a gente tem logo em seguida uma pausa de cocheia. E em cima ela está pontuada. Então são formas diferentes, né, de escrever, porque quando a gente tem na percussão, a gente tem geralmente a gente trabalha muito com linha rítmica, geralmente está feito num gongue, num gan, então essa propagação do som é muito rápida, né? Então a gente escreve essa última linha aí como está escrito como uma mínima, mas essa mínima, se você for ver, ela some rápido, né? Se você for ver na questão do tempo, é bem difícil você conseguir ouvir ela durante o pulso inteiro, né? Porque o som é propagado muito rápido. Então, na escrita, né, tem essas questões, né? De como escrever, se muita gente coloca sempre mais curtos e bota mais pausas, né? Enfim. E aí é a parte da partitura convencional, né? E aí, pensando partituras alternativas, né, que eu chamo de partituras alternativas, a gente tem o 5, o 6, o 7 e o 8, são formas também diferentes, né, da gente pensar para poder facilitar o acesso, né, para trabalhar, por exemplo, na sala com os discentes, né? Então, a gente tem aí o 5, que a gente pensa, onde tem a bolinha no quadrado, é onde executa o som, e onde onde está só o quadrado vazio, a gente não toca, né? Não produz o som. Só que aí a gente pode pensar isso de diversas formas, né? Durante uma aula, se a gente, uma coisa que eu utilizo muito nas minhas aulas é o corpo, gente, porque um instrumento, já está dizendo, ele é um instrumento, ele é adicionado ao nosso corpo, então ele tem que ser também uma parte do nosso corpo, né? Então, às vezes é interessante, por exemplo, eu trabalho com uma turma, se você pensar uma sala de aula, vamos dizer que você tenha 30 estudantes, né? Se você for pegar 30 estudantes e dar os instrumentos para poder executar isso todo mundo de vez, né, sem antes ter feito esse processo prévio, fica um pouco complicado, né? Então, o que é que a gente faz? A gente joga para a palma, né? Ou então para a voz. Então, a gente pode ficar, para poder trabalhar, pulso na mão e coloca a voz, né? Como para poder falar os acentos das bolinhas, né? Então, a gente pode pedir para poder marcar a palma, onde vai ficar o pulso, e aí a gente vai contando, né? Pá, 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 pá. Quem quer fazer aí com a voz e segurar o pulso? Bora lá? Experimentar? Tanto o 5, quanto o 6, quanto o 7, quanto o 8 é o mesmo princípio, né? Onde tem o X, a gente toca, e onde tem os pontinhos é o pulso, né? O pulso que a gente chama de pulso elementar. O 7, o 1 é o toque, o 0 é o pulso elementar. E esse de baixo
eu considero ele um pouco mais confuso, porque tem essas questões aqui do acento. Desculpa, gente. Então, porque esse daqui a gente tem que pensar 3, né? Aí tem que pensar 3 pulsos, aí depois mais o som, mais 2 pulsos. Então, eu considero essa linguagem aqui um pouco mais complexa. Alguém pode fazer essa daí para mim, por favor? Marcar o pulso. Porque uma coisa é você apenas ler, né, com os olhos ali, né, com o pulso tocando na cabeça e você executar. Outra coisa é você ficar fazendo a marcação desse pulso contínuo, né, esse pulso alimentar, e aí a gente vai acentuar apenas aonde está o toque. Né? Alguém pode fazer isso? Eu vou apresentar 2 formas. A gente pode fazer isso com a palma e com a voz cantar, ou a gente pode fazer assim, ó. Palma é onde é o acento, e com a mão assim em pé, que é só para poder marcar, ó, a gente faz o pulso, né? Então, se fosse assim, seria, né? Pá, 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 pá. Vamos lá? Se joguem. Bora. Quem vai? Bora, gente. Não pode ficar pensando demais, não. Chegou na aula, o professor apontou isso aí. É uma leitura, né? Onde tem X, executa, onde tem ponto. Ou qualquer uma dessas leituras. Não tem tempo para ensaio, não. Vó Simone. Simone está aí tentando. Dá pra... Ah, Ladson vai. Não, Leno vai. Não, pode. Colegas. Todo mundo desligou o microfone de novo. Pode ir. Pode Tá. quem, gente? Ah, vai lá. A professora, dando oportunidade aos colegas. Já Não, gente, eu ia porque eu não via que ninguém ia, mas podem ir. quero ver a professora fazendo, pro. Me inspirar. Eita, sim. Tá. Eu vou acentuar, tá bom? Ao invés de fazer igual você falou assim, eu vou fazer do meu jeito. Tá. Pronto. Uma pergunta. Essa aí é o 4, né? Ó, todas essas formas, do 1 ao 8, a gente tem a mesma linha rítmica, que a gente chama de clave. Só que a 1, a 2, a 3 e a 4, eu estou apresentando o que a gente chama de partitura convencional, né? Que são as figuras de valores que a gente aprende, né? Nos estudos da música ocidental europeia. Do 5, 6, 7 e 8 são chamados partituras alternativas, né? Que são formas de representação em que você pode trabalhar, né, sem precisar, porque assim, quando você trabalha, se você chegar numa sala de aula e você apresenta essa partitura aqui, né, que a gente chama convencional, você vai ter que explicar o que é, nesse caso aqui, o que é fórmula de compasso, você vai ter que apresentar todas as figuras, você vai ter que entrar em figuras pontuadas, né? Você vai ter que trabalhar aqui até a semicocheia, vai ter que trabalhar com pausa, ou seja, até você conseguir trabalhar uma clave dessa, são várias aulas, né? Porque requer várias coisas. Essa partitura alternativa, ela nos possibilita, a partir da visão, né, da representação, a gente conseguir executar de uma forma mais simples, né? Quer dizer, que eu considero mais simples, né? E as pessoas que eu dou aula também consideram mais simples, entendeu? Beleza? Ô Bob, eu tenho uma coisa também. Diga. Esse tempo, é porque você falou outra palavra, eu vou botar como tempo. Ele vai ser sempre o mesmo? É o pulso elementar. Isso, ele vai ser sempre o mesmo? Vai mudar o andamento, porque se a gente for pensar, se a gente for pensar, o que é que acontece? Essa linha rítmica, pensando
ela enquanto uma linha, né, que vem de matrizes africanas, a gente tem o princípio da circularidade, que é o princípio que logo no próximo slide eu já vou trazer. Então, só que a gente, né, ocidental, a gente pega essa linha rítmica e escreve a partir de partitura convencional, né, que são as maiorias dos métodos. E aí eu trouxe as questões dos métodos, né, que todos eles vêm com essa partitura convencional, e eu expliquei que, historicamente, né, essas pessoas que vêm da percussão, né, da percussão dita popular, não têm acesso a esse tipo de conhecimento. Então, esses métodos, entre aspas, né, no meu ver, pecam nesse sentido de ficar bem restrito apenas a quem tem esse conhecimento. E quando eu trago essa partitura alternativa, eu estou tentando justamente a alternativa, né? Não quer dizer que ela vai funcionar, que ela seja melhor, que ela seja pior. Mas pensando uma sala de aula, como eu estou falando, eu acho muito mais compreensivo do que, ou seja, mas aí se você pensar como ela é escrita, né? Uma linha que na escrita a gente considera ela quaternária, então você pode pensar o quê? Que cada pulso você divide em 4. Ou seja, se a gente tiver 4 por 4, você pode pensar um pulso, aí você vai ter semicoxias, né? 4 semicoxias por pulso. Então, se você contar aqui, você vai ver que vai ter 16 pulsos, né? Ou seja, um ritmo de 4, cada pulso tem 4, 4 vezes 4, 16. Então, você faz essa mínima divisão, que é o pulso elementar, justamente para você encontrar essas notas que estão dentro do pulso. Porque aqui, ó, você tem nesse 4 por 4, que é o primeiro exemplo, você tem um pulso que você tem uma figura pontuada e outra é uma semicocheia, né? Um aluno, uma aluna, para poder ler isso, requer muito tempo de prática. Só que quando você particiona isso, né, em 4, a leitura fica muito mais simples, porque você não tem que ficar pensando, meu Deus do céu, ali é uma cocheia pontuada, é uma cocheia adicionada ao valor de uma semicocheia com umas outras semicocheia, né? Você pensa em a divisão em 4 e aonde aquela figura bater, então, nesse sentido, fica mais simples. E aí, entra a questão que eu também trabalho na sala. Se eu estou pensando um pulso com 4, o aluno ou a aluna também vai fazer isso no pé, né? Vai fazer o pulso 1, 2, 3, 4. Aí eu ensino a dividir o pulso em 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Que aí eu já trabalho lateralidade, já trabalho questão de coordenação motora, interdependência motora, né, entre mãos e pernas. E junto com isso, e a clave vai para a voz. Então, você trabalha pernas, você trabalha mãos e você ainda trabalha a voz, né? A voz como recurso. A voz canta a clave, a mão faz o pulso elementar, dividindo o pulso em 4, e a perna faz o pulso. Beleza? Conseguiram entender? Vou passar, viu? Vamos lá. Agora, rapidinho, eu vou deletar isso aqui para fazer uma brincadeira com vocês. Vamos lá. Quem poderia ler para mim? E aí? Seria. Eu preciso marcar o. Do jeito que você quiser, porque aí eu só apresentei, né, a linha rítmica. Faz de conta que é uma prova, né, de percepção musical. Tá aí as figuras e você tem que executar isso. Pode Vou ser tentar na fazer prova. com a voz. Viu? Faça. Eu pensei que seria assim. Tá, 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 tá. De novo. Agora no loop. Ô, moço. E aí, mulher, se não conseguir, não tem problema não. Você já apresentou a clave está certa. Agora vamos pensar o loop, porque eu vou entrar agora em questões de circularidade, né? Um outro princípio de música que envolve esse processo de circularidade. Então, a gente tem que pensar aí, apesar que eu não coloquei os 2 pontinhos, né? A sinalização de que isso aí volta, mas vamos pensar isso aí como loop. Tenta aí para ver, por favor. Bora lá. Vá. Tá, 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 tá,
tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eita. Tá, 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 tá. Nesse finalzinho aqui eu me perco. Tá vendo? Mas é isso. É justamente essa volta, né? É Exatamente. mais complexa. Justamente. Alguém mais quer tentar ir fazendo esse loop? Abre o microfone, Helena, tá fechado. Ah, eu pensei que você estava fazendo, que na hora que eu falei você começou, achei que tava. Ó, vamos lá. Agora eu vou Eu vou tentar. experimentar. Alguém vai? Eu vou. Tava tentando aqui com o Duda fazendo, mas também não sei se vou conseguir, mas eu Pronto. Não, vou vamos tentar. lá, vamos nessa. Deixa eu ver. Tá, 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 tá. No início travou, mas no finalzinho parou de travar e rolou. Tá vendo? E aí agora Ah, sim. eu vou voltar para agora alguém que não tentou. Vamos ver se a gente consegue entender esse. Para mim sumiu aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Meu A também. Sumiu também. gente também sumiu. Ah, Isso. apareceu agora. Desceu? Pronto. Aham. Vamos lá? Embaixo. Agora vamos pensando nos pulsos, o pulso alimentar. A gente tem o que aí? Esse não é 16, né? Esses são 12 pulsos. Pronto, bora abrir os microfones. Quem vai no loop? Valber e volta aqui rapidinho, viu? Licença. Voltei. E aí? Quem vai? Bora, gente. Se errar, não tem problema, não. Tá aqui experimentando.
E aí, Eduardo, você que já fez a clave, já entendeu Pode ser. com a partitura aí alternativa, veja aí. Vamos lá. Rapaz, Massa! Tá outra vendo? coisa, velho. Tá vendo como fica mais fácil a partitura alternativa? Porque, né, se você, como eu falei, aí você vai apresentar um ritmo desse. Se você for apresentar 12 por 8, né, você vai ter que falar de, como eu falei, tudo que eu já falei que tinha que fazer de fórmula de compasso, e aí agora você ainda vai ter que falar de ritmo de compasso composto, né? 12 por 8, a leitura em 3. Então, e onde é que fica essa questão? O 1, 2, 3, 4, o quinto pulso, onde tem essas duas seguidas, atrapalha um pouco com essa última da volta e a primeira. E aí, se você não tiver cuidado, você fica acentuando do final e no meio, né? Porque na hora que você faz tá, tá e tá, dá, esse tá, dá, a gente já tende um pouco a acentuar, porque o final também, ele já vai fazer a última e a primeira já é o acento, né? Então, tá, 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 dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, né? E agora isso com os pés, marcando o pulso com os pés. Depois vocês experimentam. Simone, como é que tá o tempo? Eu quero fazer mais uns exercíciozinhos ainda e... Tem mais, que normalmente a gente encerra meio-dia, então tem mais 22, não, peraí. 22 minutos, mas pode estender um pouquinho mais. Viu. É isso? Era só para saber, é isso mesmo. Vamos lá. Vamos para o padrão de rotação. Então, gente, como é que isso funciona? Quando a gente... essas claves, essa clave aí, especificamente, é uma clave utilizada no que a gente chama candomblé de nação queto. E aí o que acontece? Você tem uma mesma linha rítmica e quando você rotaciona ela gera um outro tipo de sonoridade e esse outro tipo de sonoridade aliada à execução do instrumento grave que vai estar fazendo outras frases, outras ideias, ela já se caracteriza como um outro ritmo, né? Essa primeira, as pessoas consideram que ela gera o ritmo chamado alujá, e nesse outro já é o vasse. Ou seja, esse princípio da circularidade ele é interessante porque você tem 12 pulsos, né? A gente está trabalhando com 12 pulsos, e a gente tem 7 notas, né? Ou seja, são 7 notas e 5 pulsos elementares, né? Que as compõem. Então, se você tem 7 notas, é como se você tivesse 7 ritmos diferentes. Porque a partir do momento em que você rotaciona, que você muda o acento, a sonoridade muda completamente, né? Chega um tempo que a mente fica ali roubando, querendo lhe jogar para outra que você já estudou. Mas vamos lá, quem se habilita a fazer esse segundo padrão? Porque a gente tem esse primeiro, então perceba que o segundo padrão, ele inicia a partir do quarto do primeiro, percebe? Rotaciona o negócio aí. A partir da quarta, que começa o segundo padrão, percebe? Ó, a quarta nota, né, que é uma semínima, a gente tem 3 semínimas juntas, né? Então, essas 3 semínimas juntas é que é o início da segunda. Então, esse segundo padrão começa a partir do quarto, né? Então, vamos lá, quem se habilita a tocar esse segundo aí, para poder a gente entender como é que fica essas sonoridades. Para ver se vocês percebem a diferença e tal, porque às vezes quando a gente não tem costume, né? Alguma acentuação diferente para lembrar outra, e aí pode achar que não tem diferença, mas será que vocês conseguem aí perceber? Vou tentar da minha forma humilde aqui. Vá. Deixa eu ver. Tá, 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 tá.
Perceberam diferença ou vocês acharam que é a mesma coisa? Mais ou menos, né? Matheus, você que fez essa primeira e fez a segunda, você consegue fazer 2 ciclos dessa primeira e logo em seguida, não é fazer a transição não, viu? Que aí também já é demais. É tocar 2 ciclos dessa primeira, dar uma pequena pausa e já continuar a segunda por 2 ciclos também, só para poder ficar próximo, as duas, para poder a gente perceber como é que fica a sonoridade. Vou tentar. Venha. Vamos lá. Tá, 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 tá. Segunda. Tá, 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 tá. Nossa, eu queria juntar. Será que eu consigo juntar? Deixa eu ver. Vá, veja aí. Tá. É, tá, 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 tá. Não entendi nada, mas não sei se foi isso. Não, é porque quando você, por isso que eu falei de colocar pausa, eu só não quis cortar a sua onda, né? Você quis fazer e ficou massa. Porque quando Obrigado, você faz obrigado, ele, obrigado. quando você faz toda, fica parecendo essas duas linhas são uma só. Então não dá para perceber uma mudança de sonoridade porque você Uhum. segue junto, então fica parecendo que é uma linha rítmica gigante, né? Que tem que memorizar, então não dá para perceber direito a diferença. Mas percebo que o acento muda completamente, né? A forma como a gente toca aqui no Ocidente de acentuar essa primeira, porque dentro do princípio, gente, uma coisa que é importante, né? Que a gente está falando de epistemologia, e depois eu vou fazer outra brincadeirinha com vocês. O que acontece? Essas linhas rítmicas, né, chamada clave, que caracteriza os instrumentos, o nome dos ritmos, o que acontece? Elas não são pensadas dentro de um compasso. Porque não existe compasso. Porque não existe tempo forte e tempo fraco. Não existe essa percepção, né? Então, a gente toca sempre pensando essa acentuação, né? E quando você já tem esse vício, né, de acentuar, essa clave ela fica muito marcada ali naquele momento, né? E se você for ter a oportunidade de ver pessoas, né, que não teve esse acesso, vamos dizer, para a música ocidental, né, encaixado dentro da música com compasso, apesar de que a música que a gente consome, né, que é a música de mercado, ela já vem estruturada, né, a partir da perspectiva de compasso, de tempo forte, vocês vão ver que a sonoridade que eles tocam, eu falo eles porque no candomblé quem tocam, até agora, na maioria dos candomblés até agora, é um espaço masculino, né? Um cargo dado para homens. Então, o que eles tocam, vocês vão ver que é bem... tem uma sonoridade peculiar, porque não tem essa preocupação com esse tempo forte, né? Com esse acento, né? E o princípio da circularidade já está dizendo, você está circulando. Não tem aquele lugar, começa daqui. Não, começa daqui. Né? Então, a depender da experiência da pessoa, a depender do ritmo, você pode começar de qualquer ponto, porque a linha rítmica é uma só. Se você souber onde começar, você começa de qualquer ponto. Né? Vamos lá experimentar. Alguém, para mim, executa esse primeiro padrão, só que pensando a segunda nota como um tempo forte, como se tivesse rotacionado, como se a segunda fosse para o lugar da primeira, a segunda para o lugar da terceira, a quarta para o lugar, e aí vai, rotacionando. É a mesma leitura, gente, é a mesma clave. É só a mesma questão só muda o acento, que muda a sonoridade, né? Não é só muda. Realmente muda muita coisa, mas vamos lá, ver se a gente consegue. Vou tentar. De novo.
Eduarda, Ó, rapidinho. Você ó. está começando com o curso da primeira, né? Tem que começar da segunda. Porque a segunda, porque já Eu é começo pá, na pá, segunda. bá, né? Você está fazendo pá, bá, né? É pá, bá. Não é a questão do acento, eu estou falando de onde inicia. O acento você fez Entendi. certo. O que eu estou falando é que eu quero que você comece da segunda nota. Como se essa segunda E nota na ela fosse o tempo volta, forte. Entende? E aí faz na o volta, círculo. mas na volta eu Só que vou você não vai tocar a acentuar partir da na primeira, primeira. você vai acentuar na segunda, porque o acento está na segunda. Mas eu vou fazer a primeira ou não? Não, você só vai fazer como se ele tivesse rotacionado. Você vai partir Entendi. da segunda nota, como se ela fosse o tempo Uhum. forte. Pá, 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 pá. Bora. Bora. Eita, Acentuou na primeira, tá vendo? não vai, cara? A, a mente, a mente trava. Que vício. Eu nem sabia que existia esse vício em mim. Tá vendo? Mas é porque a gente tem essa formação, né? E aí, quando a gente vai, por isso que eu falo de epistemologia, né? De construção de saber, porque é uma outra perspectiva, né? De música. Então, quando desloca essa ideia do tempo forte, né? A gente criado na cultura ocidental, a gente se perde, né? Quando vai tocar, tira porque assim, o tempo forte para a gente é o chão, né? A gente escuta a música pensando sempre no tempo forte ali, né? No compasso, para saber se é binário, se é ternário, se é quaternário. Aí quando coloca ritmo ímpar, né? De 5, de 7, aí acaba com a gente mais ainda, né? Aquela sensação de que quando chega no 6, você tem um ritmo com 7, quando você chega no 6, o 7 você já quer acentuar, porque é a ideia do par, né? Você já fica com aquela sonoridade viciada. Então, para ler em 7, às vezes fica complicado por isso, porque o 7 você já quer ler como 1, o costume de 6, né? De estar sempre em par. Então, o que é que acontece? Você vê o quanto a mente da gente é condicionada, porque é a mesma clave, né? Eu não trouxe uma coisa diferente, porque uma coisa é se eu trouxesse uma clave e botasse outra clave diferente, é a mesma clave. A gente só está partindo de pontos diferentes e você vê como muda, né? Você já teve dificuldade para ler, né? Então, o acento fica ficando na segunda, né? Tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá. Tá vendo onde fica o acento? Olha como fica diferente. Uma coisa é você tocar o padrão 1. Tá, 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 dá, tá, 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 dá. Outra coisa é você fazer tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá. Tá vendo como fica diferente? Soa completamente diferente. Vou fazer esse padrão 1, depois eu vou fazer ele rotacionado, começando do 2, né, do segundo, da segunda nota, e depois eu vou fazer o padrão 2, né, que foi essas três que a gente fez para vocês perceberem a diferença das três. Começando o padrão 1. Tá, 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 dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá. O segundo, começando da segunda nota. O primeiro padrão começando da segunda. Tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá. O padrão 2. Tá, 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 dá, tá, tá, dá, tá, 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 dá, tá, 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 dá. Tá vendo como são três coisas diferentes, a sonoridade, a mesma clave, só que partindo de pontos diferentes. Agora, eu vou mostrar aqui embaixo só alguns exemplos para a gente trabalhar com alguns ímpares. E depois eu vou fazer um exercício bem rápido para vocês entenderem, para a gente tentar ver como é que a gente aplicaria isso ao ensino de algum instrumento. Beleza? Vamos lá. Eu trouxe, mas é porque o horário já está em cima, né? Já faltam 10 para as 12 e depois eu quero que vocês pensem isso. Então, esquece esses pares aqui que eu fiz em 8, em 12, em 16 pulsos. Vamos lá para os ímpares. Quem poderia aí executar? Uma pessoa executa o 5, outra executa o 7, outra executa o 9.
E aí, vamos lá? O tempo está curto. Posso tentar os 5? Pode. Eu vou fazer o pulso no estalo aqui para ver se me ajuda. Tá, 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 tá. Não, peraí. Tá, 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 tá. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Mais alguém? Quando a gente tem esses curtos, também uma coisa massa também é a gente contar. Também fazer o processo inverso. Fazer a clave na mão e contar os pulsos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Beleza? Agora, que o horário tá acabando, eu posso compartilhar esses exercícios. Agora, a grande questão é, tudo bem, eu apresentei aqui essa possibilidade da partitura alternativa, justamente como uma alternativa de tentar horizontalizar um pouco desse conhecimento, né, a partir de uma perspectiva de uma partitura convencional, né, para a gente trabalhar em sala de aula, a partir dessa linguagem, fica muito mais simples. Agora, isso, gente, vocês mesmos podem desenvolver, vocês podem fazer isso a duas vozes, né? E a pessoa vai acompanhando, onde tem um pulso em cima, marca embaixo, enfim. Isso é bem tranquilo de fazer, né? Ou seja, a partitura alternativa é uma forma de que vocês também se abram para poder pensar suas próprias formas de representação, né, do som. Então, não estou apresentando aqui nada fixo, né? Já está dizendo, alternativa, né? São alternativas, questões de metodologia. Agora, a questão é a seguinte, como a gente poderia pegar essa partitura, né, alternativa para fazer uma aplicação para um instrumento? Vocês pensariam em alguma ideia? Tirando o GAN, né? Porque o GAN já é só você fazer a coisa. Mas se, por exemplo, eu quisesse ensinar essa linha rítmica num pandeiro, como era que vocês poderiam pensar em uma didática? Sendo que vocês poderiam mudar, né? Sei lá, trabalhar com X para ser uma coisa e, sei lá, um U para ser uma outra coisa, enfim. Como vocês pensariam isso? Alguém tem alguma ideia? Se fosse uma zabumba. Eu acho que pelas posições, no pandeiro, eu acho que o X seria a parte do polegar, nessa ordem que tá aí. E o tapa seria o ponto, seria meio inverso. Acho que mais ou menos assim. Para praticar Você tem aí um pandeiro? Não, quer mostrar? Só tenho um livro. Só tem um livro. Se fosse, pronto. É uma possibilidade, porque assim, Vitória, o pandeiro a gente trabalha com 4 tipos de sons, né? Polegar, ponta do dedo, pulso e tapa, né? Os mais básicos. Então, você pensou apenas para 2 tipos de som, que fica massa, né? Aqui e palma. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Não é isso? Alguém mais? Isso, porque aí não teria a legenda para essa parte de cá. Para a parte mais macia da mão, que seria a volta, né? E é isso, esse exercício você pode ir intercalando, né? Você pode fazer também, por exemplo, polegar com ponta do dedo, né? Né? Ou seja, trabalhar também outras sonoridades, né? A partir
dessa coisa. Então, o que eu quero trazer aqui é o seguinte, né? Porque a gente já está encerrando, né? Realmente o tempo é curto, né? Falar de percussão é muita coisa, né? E quando a gente envolve, né, vários ritmos e várias coisas, a gente tem muita coisa para trabalhar. Realmente o tempo é curto. Eu trouxe aqui um pouco, né, da minha experiência acadêmica, né, dos meus estudos, das minhas pesquisas. E estou aqui aberto, né? Eu vou deixar aqui no próximo slide o meu e-mail. Então, quem quiser mandar para poder... eu vou até deixar o Zap também, porque o Zap também às vezes é mais fácil. Quem quiser também, fique à vontade, viu, gente, para poder compartilhar alguns materiais, né? Quem tem interesse ou não de trabalhar com percussão, com alguns materiais, trocar uma ideia, fiquem à vontade. Então, deixei aí meu e-mail, meu Zap. Então, quem se interessar, pode entrar em contato, né? Como eu falei, é muita coisa para ser trabalhada, né? Porque você tem a universidade, né, que me deu um conhecimento específico, né? O candomblé é outro universo, né? O samba é outro universo, a capoeira é outro universo, que envolve vários instrumentos, várias formas de didática, né, e de metodologias e de forma de pensar o mundo, a vida. Então, foi o máximo que eu pude, assim, né, de pensar como vocês poderiam, já que, pensando assim, né, já que esses métodos, eles vêm tudo nessa partitura convencional, e a gente sempre fica com dificuldade, né, que a gente sabe que na escola pública, o tempo de aula de artes é bem pouco, né, quase não se tem instrumento, então, eu tentei aqui tentar trazer para vocês uma oportunidade, né, de possibilidade de metodologia para vocês trabalharem, né, na sala de aula, e não só trazer essa partitura, né, como eu falei, porque eu não quis trazer já a forma como eu trabalho em si, porque aí vocês, né, porque a ideia aqui não é vocês copiarem a minha forma, a ideia é que a gente, enquanto professor e professora, né, educador e educadora, a gente tem a nossa autonomia, né, a autonomia de criar nossas próprias formas de ensinar, porque cada turma é uma, né? Tem turma que tem mais facilidade com uma coisa, outra tem menos. A gente tem uma turma muito heterogênea, né? Então, não se tem um padrão, né? Então, eu apresentei essa partitura alternativa como uma forma de possibilidade, né, de ensino de instrumento de uma forma mais horizontal, mais, vamos dizer assim, acessível para a gente trabalhar na sala de aula. Então, agora que vocês já, né, não sei se vocês já tinham esse conhecimento, mas a partir disso vocês podem desenvolver a técnica de vocês. Se for para conga, o X é slap, o ponto é o som aberto, né? O fechado e o aberto. Se for na zabumba, sei lá, o X pode ser a parte do bacalhau, né? A parte de baixo do agudo. A parte de cima o X pode ser o bacalhau, o ponto, a parte do bumbo, né? De cima. Então, enfim, isso aí é vocês que vão decidir como vocês querem trabalhar. Não pode precisar ser X, pode ser outra coisa, né? Inclusive porque quando você tem mais sonoridades, porque X e ponto você só tem duas possibilidades, né? Se você bota X como slap, sei lá, e Y como aberto, esse negócio de X fica bizarro. Enfim, coloca outra simbologia, né, para representar a partir dessa alternativa. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão? Por favor, perguntem. Agora já fui. Eu tenho uma pergunta. Você começou tocando a música no violão, né? E aí, não sei se você dá aula também. E se você faz isso, como você ensina, né, os ritmos dentro do violão utilizando a partitura alternativa? E se você utiliza ela para poder ensinar, ou é uma transmissão mais oral? Como funciona? Na sala de aula é uma coisa, né? Nas minhas aulas aqui no meu espaço, que eu dou aula aqui também particular, é outra coisa, né? Na sala, você está também, não só isso, né, mas você também está limitado, né, às questões que envolvem a LDB, né, os PCNs, né, coisas que você tem que trabalhar, né, enquanto professor e professora. Você também tem dificuldades em instrumento, dificuldade de isolamento, né, nas escolas. Então, assim,
fica muito, né? O povo sempre, na escola mesmo que eu dava aula, eu tinha que dar aula na igreja, que ficava em frente, tinha que carregar os instrumentos e levar para a igreja, porque a escola não comportava a aula. Porque se eu tocasse, dizendo que era muito barulho, que atrapalhava todas as outras aulas, né? Então, na escola pública, a gente tem todas essas limitações, né? Falta de instrumento, aí vai dizer que percussão faz barulho, faz zoada, você não consegue trabalhar. Então, e também por uma questão de que aí já envolveria ensino coletivo, né? Porque você tem pessoas diferentes faixas etárias, de diferentes lugares, né? Algumas já têm vivência com percussão, né? Os meninos gostam de pagode, já bate na baqueta, não sei o quê. Tem gente que já não toca, não tem nenhum costume. Então, você gerenciar isso dentro de uma sala de aula, né? Uma pessoa ali que tem mais dificuldade, aí de repente você dá um instrumento que ela possa segurar um pulso para poder iniciar ela, né? Então, assim, fazer esse balanço a partir do que acontece. Já que na minha aula particular, quem me procura, eu trabalho com 2 modalidades, né? Quando é individual, para pessoas que querem se profissionalizar na percussão ou que querem ter um desenvolvimento mais técnico, aí a aula particular, né? Eu trabalho tudo na oralidade. Tudo na oralidade. Explico, por exemplo, como passo a clave, a pessoa pega ali a clave, já joga no pé, joga na mão. Em relação ao violão, eu também dou, né? E para o violão, eu também não trabalho com partitura alternativa, né? Agora, o que acontece? A mão direita do violão, né? A gente tem uma... Porque eu não estou me vendo, eu queria me ver aqui para poder... Deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. A mão direita, né? Que é a parte que a gente faz o ritmo. Aí, quando você tem acesso à percussão, porque muita gente que chega para mim tem muita dificuldade na mão direita, né? Que às vezes vai tocar um shot, aí toca que nem reggae, né? Toca acentuado que nem reggae. Vai tocar um samba, toca de uma forma que já lembra outro ritmo. Então, assim, muitas pessoas chegam para mim com dificuldade na mão direita de como executar esse ritmo. E quando você tem o acesso a alguns instrumentos de percussão, isso facilita a minha aula de violão nesse sentido. Porque, por exemplo, se você for pensar baião, né? Aí como é que eu penso? Você tem essas 3 cordas do violão mais agudas e essas 3 mais graves. Então, essas 3 de baixo, eu penso bacalhau, que é né, o som agudo de baixo da zabumba, e essas 3 de cima, que é do grave, eu penso a parte de cima da zabumba, que é o bumbo. Então, se eu estou passando para a pessoa, por exemplo, um baião, então, aí, tatum, 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 tatum. Então, esse tá é o de baixo e o tum é o de cima, né? Então, tatum, 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 tatum. Então, você joga o instrumento zabumba para o violão, né? E aí você trabalha o baixo, né? Por exemplo, estou dando um acorde de ré, aí eu dou o ré e o lá, né? Aí eu já trabalho questões harmônicas, né? Que é tônica e quinta, e aqui pensando o sotaque da zabumba, né? Aí faz tatum, 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 tatum. Aí, por exemplo, se eu vou tocar um samba dentro de uma pegada de João Bosco, por exemplo, esse aqui de baixo fica o tamborim. Tchac, 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 tchac. E em cima, eu trabalho o quê? Eu trabalho a parte do bumba. Pum, 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 pum. E aí você faz do violão como se você estivesse tocando um bumbo e você estivesse tocando um tamborim, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Aí quando você junta... Então, quando você tem acesso à percussão, facilita muito, né? A mão direita, por exemplo, eu nunca gostei de tocar batendo, né? De violão batido. Então, tudo que eu toco, eu executo com essa mão direita. Então, eu penso o violão a partir dos instrumentos, né? De percussão, na hora que eu estou tocando. Esse primeiro samba que eu toquei no início, que é o samba de roda, né? Do recôncavo, que tem esse pinicado. Aí você, pinica, é o famoso pinicado, que aí já é uma técnica diferente, né? Você não tem aquela técnica que vem aqui por meio do violão, né? Que fica com esse pulso em pé, não sei o quê. Aqui já é uma mão fechada com outro tipo de técnica. Fica assim.
esse pinicado, né? Então dá esse balanço. Então, nesse sentido, enquanto percussionista, enquanto violonista, a percussão me ajudou muito nesse sentido, né? Que aí eu pego o que o instrumento faz e mostro para a pessoa que essa mão direita, né? O ritmo que a pessoa está executando são toques, células rítmicas específicas de instrumento. E aí você pode pensar essas duas alturas, né? Você pegar essa parte aqui que é aguda, como um tá, sei lá, e a de cima como um tum. E aí você pensa zabumba, você pensa triângulo, você pensa tudo, né? Então, e aí você vai construindo, né, suas formas de... Né? Essa parada mesmo que de Gilberto Gil, que fica parecendo uma célula de coco. Né? Então, você entendendo essas questões da percussão facilita também para a aula de violão, entender qual célula rítmica você pode aplicar no violão. Então, as aulas de violão eu trabalho dessa forma, né? A questão rítmica sempre associando aos instrumentos. Massa, alguém mais? Pode perguntar, gente, meu horário está de boa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita. Enquanto o pessoal pensa, tem alguns comentários aqui no chat, ó. Daniel Oliveira está dizendo que os exercícios, né, que você fez são bons para desconstruir o pensamento de tempo forte na prática, e também ele está elogiando essa, agora por último, né, em relação à sua resposta para a pergunta de Eduarda, que foi bem didático. Obrigado. E aí, mais alguma dúvida, gente? Fique à vontade, viu? Para perguntar. Mas também, quando não tem as dúvidas, é porque foi bem explicadinho. Então, ficou bem claro também para a compreensão do pessoal, porque normalmente eles perguntam mesmo, se eles não estão entendendo alguma coisa. Então, beleza. Como eu falei, tá aí o meu contato, quem quiser entrar em contato para compartilhar material ou alguma ideia. Ou eu também para fazer aula, né? Sim, é verdade. Também fique à vontade. Nesse período pandêmico, né, o ano passado, principalmente, porque hoje a gente até já acostumou, né? E já estamos meio que uma transição para retornar, né? Alguns já voltaram, outros não, mas o ano passado, por exemplo, praticamente eu não saía, né? Estava trabalhando, a gente, como professor, você sabe que a gente trabalhou bastante. Uhum. E aí eu comecei a fazer aula com um menino que foi meu aluno na licenciatura, não sei se você conhece Antenor, que é de Salvador, daqui de Salvador. Ele foi meu aluno de piano na licenciatura, né? Lá eles chamam de piano complementar, né? O suplementar. E tá aqui Lennon. Tá. E aí, o que acontece? Eu sempre achei muito interessante a percussão. Na época que eu dava essa disciplina, que era um segundo instrumento, né, para os meninos Aí tinha alunos, quando eu dei um período na UFBA, como professora substituta, aí tinha uns alunos que eram de licenciatura e outros alunos que eram de graduação. E eu sempre assim, me dava muito bem com os meninos da percussão, porque era muito bacana o pensamento deles, a concepção, e eles também corriam muito assim atrás, assim, no sentido de que, como os meninos de outros instrumentos tinham essa prática de ler, às vezes, várias claves, né? E eles, por não terem tido alguns essa vivência de leitura, então, normalmente eles iam muito bem, assim, eles corriam muito atrás e eram
muito... Eu ficava besta como eles tinham uma certa facilidade de ter assim, um entendimento amplo, sabe como é? Da execução, assim, por essa coisa da percussão, de vocês tocarem vários instrumentos, já ter essa questão de separar assim, as alturas, né? Porque, por exemplo, eu falo do meu instrumento, piano, a gente tem a leitura simultânea também da clave de sol, da clave de fá, da função que vai fazer uma mão, outra, mas assim, vocês, como vocês tocam muito mais instrumentos e como vocês destrincham alguns ritmos, né? Por exemplo, vamos supor, samba reggae, aquela coisa, a formação básica, né? Que é 3, 4 instrumentos, então vocês têm mais de 2 coisas. Então, eu achava muito bacana esse pensamento. Aí eu voltei a fazer, fiz um períodozinho de aula com ele, voltei não, porque eu nunca fiz, né? Fiz um período de aula com ele, e era muito bacana, até porque a gente estava fazendo... Na época, eu dei um curso de extensão e que eu me envolvi com alguns percussionistas, porque a gente estava trabalhando com ritmos afro-brasileiros no piano. Então, foi uma troca bem bacana e, para mim, foi fundamental fazer essas aulas, que talvez... Não, tudo bem, que a gente que toca um instrumento facilita, né? Mas, assim, a forma... a perspectiva de um percussionista, entende? Então, foi fundamental. Então, às vezes, para a gente que dá aula de um determinado instrumento, igual essa pergunta que a Eduarda fez aí, eu acho que quando você executa um outro instrumento diferente do seu, e ainda mais se é de um outro naipe, digamos assim, você tem uma outra visão. E isso facilita até para você ensinar o seu instrumento, porque aí você começa a ver coisas diferentes e também enxergar as diferenças dos alunos, entende? Então, eu acho que é bem bacana qualquer pessoa que, independente se faz sopro, corda, né, teclas, também dá uma enveredada também na percussão, né? Inclusive, faz até uma propaganda. Tem uma aluna que vai estar defendendo o TCC, que é justamente isso que ela fala, é Vanessa Oliveira, não sei se você conhece, que ela é percussionista, e o TCC dela é justamente isso, das contribuições da percussão para os professores atuantes em qualquer contexto, né? E acaba que quase que toda a amostra dela são professores que atuam na educação básica, mas ela também teve acesso a professores de outros contextos. Então, assim, é muito bacana e fica a dica também para o pessoal, né? Nessa possibilidade de aulas de percussão, né? Independente da pessoa ser um violinista, flautista, seja o que for, né? E aí também está o seu contato também, né? E é isso. Simone, porque a percussão, né? Quando a gente está tocando a gente vai tocar algo, a gente está tocando algum ritmo, né? Algum gênero musical específico, né? E esse gênero, ele é caracterizado por linhas rítmicas, né? Por exemplo, o balanço da harmonia ou da melodia, ela está para o ritmo. Ela está para o ritmo. Perceba como se dá a construção da rítmica, né, de uma melodia ou de uma harmonia, ela está associada completamente. Porque quando você vai tocar um ritmo, por exemplo, afro-cubano, a gente tem uma batida do baixo que, se você não entender, se você for tocar num violão, ou se você for tocar em outro qualquer instrumento, se você não tiver essa percepção do ritmo, não sai. Que a gente chama com balanço, se você não entender o ritmo. Porque, por exemplo, o ritmo afro-cubano é... Quando eu vou dar aula, geralmente, quando eu vou dar essa aula dos ritmos afro-cubanos, geralmente o povo toca baião. Né? Ao invés de fazer... toca baião.
Não é aqui. Pum, 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 pum. É. Pam, 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 pum, pam, pam. Então, assim, se a gente não entende o gênero musical, se a gente não entende aquele ritmo, vamos dizer assim, a sua performance, independente se for com instrumento harmônico ou melódico, vai ficar devendo. Inclusive, próprias pessoas que são, né, da percussão, às vezes, por um não estudo, às vezes tem um pouco de dificuldade, né? Eu já vi em alguns lugares, tá tocando a música chachado, né? Ou seja, a construção melódica, harmônica, tá toda na base do chachado, e a pessoa na zabumba tá tocando baião, né? Então, assim, o estudo de percussão, ele, inclusive, é importante justamente por isso, porque a construção da melodia e da harmonia, ela está para o ritmo. Não tem jeito. Quando você toca a melodia em um ritmo. Em uma linha rítmica. Se você vai tocar harmonia também, a harmonia tem o tempo dela, tem o ritmo. Então, se você também não tem esse conhecimento, não vai, né? Como eu penso, né? Pum, pum, da música afro-cubana, quando você está tocando no violão, é a mesma coisa. Pum, 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 Então, você vê que a jogada do baixo é toda na base da percussão, do grave. Né? Então, se você não tem a noção desse balanço, na hora que você vai estar tocando, você pode estar ali improvisando, não sei o quê, mas você não está dentro da perspectiva do ritmo. Né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, no curso de licenciatura em música, né, que daí você sabe que eu fui eu acho que eu não sei se teve uma pessoa nesse sentido mais chata do que eu, né? Vocês, professores, sofreram um pouquinho comigo. Né? Mas, assim, sempre, né, com muita honestidade, com muito respeito a vocês, mas sempre fui muito enfático nisso, porque como é que você tem um curso... Eu entendo, né, que é uma questão de formação, mas é justamente isso que eu estou denunciando. Não estou botando culpa. É isso que, às vezes, alguns professores não entendiam, achava que levava até para o pessoal. Eu não estou falando de vocês em si. Quando a gente fala de academia, a gente está falando de estrutura. Como é que um curso de licenciatura em música está em plena Bahia, que é um dos maiores celeiros rítmicos do mundo, né? E você pega e não tem uma disciplina de percussão? Uma disciplina. E quando a gente ia para o PIBID, você já foi supervisora do PIBID, não sei se ainda é, o cara que a gente mais trabalhava, percussão corporal, e essa percussão a gente aprendia onde? Né? A gente tinha que se virar, porque não tinha um componente de percussão. Né? Isso é importante. Então, a percussão, por isso mesmo que eu falei no início de epistemologias, eu falei de processo de hierarquia, de classe, de gênero, né? Processo de racista, né? Preconceituoso, isso tudo está na estrutura. Como é que percussão é uma coisa tão importante, está na base e não está presente nas licenciaturas? Precisa estar. Né? Porque você vai vendo, porque senão a gente fica gerando hierarquias dentro de hierarquias. Né? Como eu falei, você vai para uma banda, sempre o cachê que me oferecem é pior. Tem gente que chama para tocar 4 horas, 5 horas para ganhar 50 conto. Não dá, né? O cara lá da acordeão tá ganhando 500, não sei quem lá tá ganhando não sei quanto, a gente tá tocando ali ao mesmo tempo, a mesma hora, e tá ganhando e sendo ofertado 50 conto. E ainda chama a gente de cozinha, né? Cama. Porque faz cama para poder deitar. Quando alguém fala isso comigo, é a mesma coisa de eu morrer. E eu não alivio. Eu chego para a pessoa e digo, não vou fazer cama nenhuma para você deitar, não. Né? Então, assim, essas questões a gente precisa discutir. Né? E dentro de uma licenciatura, a gente precisa ter essa formação. Essas pessoas que vocês, professores e professoras, estão formando, precisa ter essa consciência. Porque da mesma forma que a gente milita dentro de artes, né? Porque são 4 artes, um componente com 4 linguagens, a gente briga por isso, né? Vai fazer um concurso que ocorre com dança, com teatro, não sei o quê, porque a nossa carga horária é pouca, né? E aí, só que dentro desse processo da música, você tem outras periferias também. Né? Então, se a gente pensa justiça social, se a gente pensa em epistemicídio, né, acadêmico, se a gente pensa nessas coisas, a gente não pode deixar de pensar, né, que se a percussão não está faltando alguma coisa. Porque todo mundo que eu conheço, que
que toca, que são professores e professoras, falam que realmente a percussão é importante, que é muito bom, porque desenvolve lateralidade, coordenação motora, não sei o que, desenvolve um bocado de coisa, mas cadê na prática essas coisas, né? Esses cursos, né? E aí eu entendo vocês não tiveram formação de percussão. Então, vocês, enquanto professores, também não podem dar. Você não vai dar o que você não tem. Mas justamente a crítica é essa. Por isso que eu brigava pela abertura do curso, né? Tirar essa prova específica. Para quê? Para que essas pessoas que são músicas, você tinha a obrigação de saber um instrumento harmônico, isso é um absurdo. Né? Você tem que tocar um violão, um piano, alguma coisa, isso é um absurdo, porque harmonia é critério, porque percussão não pode ser o critério, e mesmo que seja, também seria errado. Né? Precisa se abrir justamente para que essas pessoas percussionistas entrem, estudem sobre percussão, falem sobre o seu lugar, para que a gente tenha pessoas capacitadas também com essa formação, para que a gente consiga construir currículos, né? E eu entendo justamente a limitação da UFES era essa, os professores não tinham esse domínio, então você não vai dar o que você não tem. Mas é uma questão que a gente precisa, que eu sempre trouxe, porque isso é uma luta de todo mundo, né? É dos discentes, é dos docentes. Porque a academia é uma instituição, mas é uma instituição feita por pessoas. Então, se a gente não mudar, a coisa lá não muda. Com certeza. E nesse trabalho de Vanessa, ela já traz mais algo, que talvez já não era muito da sua época, que ela já questiona que hoje a gente tem disciplinas com percussão de caráter optativo, assim como atividades também em caráter extensionista, né? Mas ela discute a questão de não ser caráter obrigatório, porque também, muitas vezes, os alunos eles não têm acesso, não tem como fazer aquela atividade extensionista ou optar em fazer aquele componente, né? Mas são questões, de certa forma, já deu um avanço, né? Vamos agora, a partir desses questionamentos, ver essa questão de ser realmente disciplinas de caráter obrigatório. Mas, assim, foi bom esse questionamento, e é bom a gente até encerrar com essas coisinhas na cabeça. E agora, como de costume, a gente vai fazer um registro para Bob ter, nós termos também. Não sei se Leno está pronto aí. Estou aqui, pronto. Então, quem se sentir à vontade, vamos aqui aparecer também aqui na telinha. Dá o zoom e dá o close. E aproveitando, avisa pra gente, né? Pronto. Quando o povo vai acendendo aí as câmeras, aproveitando para fazer o merchan, né? Hoje nós temos as apresentações do CEMIC, as apresentações síncronas do CEMIC. À 1h30, a nossa amiga Vitória vai estar apresentando sobre o trabalho dela. Às 4h45 da tarde, a Mandinha vai estar apresentando, e às 5h15, se eu não me engano, eu estarei apresentando. Para mais informações, é só ir lá no Instagram do curso, que já tem os links, e tudo certo. Vamos lá, porque é isso aí que o Bob estava dizendo, a gente tem que, além de, a gente também tem que olhar para o que o curso está desenvolvendo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, quebrar essas barreiras que existem. E tem conferência de encerramento também, né, do Semalete no mercado de arte. Mas vai ter transmissão também. Eu e Vanessa e mais 2 colegas do curso a gente vai se apresentar. Aí quem não puder chegar lá, vai estar transmitindo ao vivo também. Aproveitando a deixa. Parabéns, vocês tudo engajado. Engajada. Vamos para o print. Bora, dá o close. Pronto, gente. Ok. Gente, obrigado pela paciência, obrigado pela escuta, obrigado pela participação. Já sabe. A gente que agradece, Bob, agradece. Estou completamente disponível, né? Sempre tive também bons professores e boas professoras que sempre, né, teve com a gente, então eu também compartilho da mesma situação, né? Precisar de bibliografia, qualquer coisa, uma ajuda em um projeto, em alguma coisa, estou sempre por aqui, tá bom? Obrigado, Simone, pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade, o conhecimento compartilhado.
Não sei se todo mundo aqui preencheu a lista de frequência, e na semana que vem, então, nós vamos ter a última palestra ilustrada. E agora a gente vai para o instrumento da voz. Então, a gente vai contar com a participação de duas professores aqui da UFES, que é a professora Rosa Eugênia e a professora Cláudia Elisiane. Então, como de costume, eu vou mandar no e-mail, no lembrete para vocês, e lembrando que só quando encerrar essas palestras é que vocês vão ter acesso aos certificados, tá ok? Então, muito obrigada, Bob, gratidão aí, e uma boa sexta-feira para todo mundo, um bom feriado aí para a semana que vem.